queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, crianças, como vocês já sabem, eu me chamo Daniele, sou professora do 3º ano da Rede Futuro VIP. Pois é, crianças, falta bem pouco para o término das aulas. Estamos bem próximos da reta final. Então, vamos continuar estudando bastante, prestando bastante atenção para que vocês continuem realizando as atividades propostas com êxito. E agora, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje eu irei ensinar para vocês fração. Fração é a forma que temos em dividir alguma coisa através da razão de 2 números inteiros. A palavra fração vem do latim fractus, que significa partido, dividido ou quebrado. E assim, como aprendemos nas 4 operações matemáticas que os termos recebem nomes, a fração também tem seus termos e eles também recebem nomes. Vamos conhecer melhor através de exemplos. Veja só, aqui nós temos uma barra. Observe que essa barra foi dividida em 2 partes iguais. Uma dessas partes estará pintada. Isso significa a parte que foi retirada, a fração que foi retirada dessa barra. Para isso, utilizamos a fração para representar a parte que foi retirada da barra. Então, crianças, vocês podem ver que essa parte que foi retirada corresponde a uma das partes de 2 que foram divididas, ou seja, um pedaço dividido em 2. Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor 2 números que iremos chamar de numerador e denominador. E a forma em que lemos essa fração é 1/2 ou simplesmente metade. Veja outro exemplo. Dessa vez, dividimos a barra em 4 partes iguais. E dessas 4 partes que foram divididas, nós pintamos uma parte dela. A parte pintada significa a parte que foi retirada da barra, ou seja, a fração que foi retirada. Escrevemos a fração assim, através de 2 números sobrepostos, e lemos da seguinte maneira: 1/4, ou seja, uma parte que foi retirada de 4 partes iguais. Então, prestem atenção na função de cada termo da fração. Denominador indica quantas partes do inteiro foram divididas. Veja, aqui eu tenho uma pizza e essa pizza foi dividida em 8 partes iguais. Numerador indica quantas partes, após eu ter feito a divisão do inteiro, o numerador indica quantas partes eu irei retirar do inteiro. Vamos ver através do mesmo exemplo da pizza. Aqui nós dividimos a pizza em 8 partes iguais e retiramos 3 partes, 3 fatias dessa pizza. Escrevemos essa fração assim. E lemos essa fração da seguinte maneira: 3/8.
Veja agora alguns, outros exemplos de frações e a forma em que lemos essas frações. Além de serem interpretadas como parte das unidades, elas também podem ser entendidas como parte de uma totalidade, compostas por muitas unidades. De um modo geral, essa fração consiste em dividir essa quantidade pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Vamos ao exemplo para aprender a calcular essa fração. Veja só, duas crianças juntaram dinheiro para comprar uma caixa com 12 unidades de bombons. Como cada uma colaborou com diferentes valores, então, cada criança terá direito a partes diferentes. Para a primeira criança, vamos calcular 2/3 dessa caixa de bombom. Já a segunda criança terá direito a 1/3 dessa caixa com 12 bombons. Vamos descobrir agora com quantos bombons cada criança terá direito? Então, vamos calcular primeiro a quantidade referente à primeira criança, que será 2/3 da caixa com 12 bombons. Então, fazemos o seguinte: pegamos as 12 unidades de bombons e iremos dividir pelo denominador, que nesse caso é o número 3. Então, dividimos essa caixa de bombons com 12 unidades, dividimos 12 unidades em 3 partes. Vamos fazer essa divisão. Então, crianças, armamos a nossa divisão. Pegamos a quantidade total de bombons, que é 12, e iremos dividir pelo denominador, que é 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Por quê? 4 vezes o número 3 é igual a 12. Fazemos a subtração. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0 também. Não tenho mais número para dividir, encerra a conta. Então, podemos verificar que 12 dividido por 3 é igual a 4. Após essa divisão, acharemos o quociente 4. Agora, vamos descobrir em quantas partes a primeira criança terá direito. Nós vimos que a fração correspondente é de 2/3. Então, fazemos o seguinte: pegamos o resultado dessa divisão, que foi o quociente 4, e iremos multiplicar pelo numerador, que aí é o 2. Então, faremos 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2, crianças, é igual a 8. E isso significa que a primeira criança terá direito a 8 bombons dessa caixa.
E aí, concluímos que 2/3 de 12 unidades é igual a 8. Agora, vamos calcular com quantos bombons a segunda criança terá direito, em ficar, Quantos bombons ela terá direito da caixa com 12 bombons. Vamos calcular. O denominador é o mesmo, A segunda criança tem direito a 1/3. Então, o denominador será o 3. Iremos pegar o 12, as 12 unidades de bombons, dividir por 3, acharemos o quociente 4, como já vimos. Agora, iremos multiplicar, esse resultado do quociente, que foi 4, pelo numerador. O numerador correspondente à fração da segunda criança é o número 1. Então, iremos fazer 4 vezes 1, que será igual a 4. E 4 será a quantidade que a segunda criança terá direito. Ou seja, 1/3 de 12 é igual a 4. Agora, vamos a mais um exemplo. Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Eu quero saber quantos quadradinhos dessa barra de chocolate deve-se comer para consumir 5/6 dessa barra. Vamos descobrir? Embora essa barra esteja dividida já em quadradinhos, eu preciso dividir ela pelo numerador, que é o 6. Então, iremos pegar essa barra, dividir ela em 6 partes iguais. Então, ao dividir essa barra em 6 partes iguais, sabemos que o denominador da fração é o 6. Então, crianças, quando a gente faz essa divisão da barra em 6 partes, nós verificamos, que cada parte tem 3 quadradinhos. Então, vamos ver o total de quadradinhos dessa barra. Nós temos um total de 18 quadradinhos. Vamos dividir, o total de quadradinhos pelo denominador, que é 6. Então, 18 dividido por 6. Para saber, então, quantos são 5/6 dessa barra, fazemos o seguinte. Pegamos o total de quadradinhos, que é 18, e dividimos por 6, que é o denominador, Achando o resultado, vamos fazer a divisão primeiro. Vamos lá. Vamos fazer a divisão. 18 dividido por 6. Na tabuada do 6, qual o número que eu multiplico que eu tenho o resultado 18? Isso mesmo, acertou quem respondeu 3. Pois 3, vezes o 6 é igual a 18. Colocamos o 18 aqui e subtraímos para saber se haverá resto. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0 também. Não tem mais número para dividir, encerro a conta. Então, eu pude constatar que 18 dividido por 6 é igual a 3. Ao dividir 18 por 6, achamos o quociente 3. Mas nós temos lá o numerador, que é 5, Que é referente à parte que será consumida dessa barra. Então, pegamos o quociente, que é 3, e iremos multiplicar pelo numerador. 3 vezes 5, que será igual a 15. Então, para consumir 5/6 dessa barra de chocolate, deve-se comer 15 quadradinhos. Agora, vamos fazer um jogo rápido para aprendermos a calcular
as frações. Para calcular uma fração de um número, fazemos o seguinte: utilizamos o número, que nesse caso é 16, e iremos dividir pelo denominador. Assim fazemos 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Para chegar a 16, restam 0. Então, achamos, né, a fração. Sendo que eu quero 2/4. Então, eu pego o numerador, que é 2, vezes o resultado dessa divisão. 2 vezes 4, 8. Então, 2/4 de 16 é igual a 8. Agora, vamos calcular 7/9 de 81. Vamos lá. Pegamos o 81 e vamos dividir, ó, pelo numerador, que é o 9. 81 dividido por 9. Então, eu penso, 9 vezes qual número? Eu tenho o resultado 81. 9 vezes 9. Coloco aqui o 9 no quociente e confirmo. 9 vezes 9, 81. Para chegar a 81, 0. Então, eu achei o 9. Mas para saber quanto será 7/9 de 81, eu tenho que multiplicar o quociente pelo numerador. Então, vamos lá. Então, eu pego 7 vezes 9, que é igual a 63. Então, 7/9 de 81 é igual a 63. Mais uma, crianças. Vamos lá. Aqui vocês já sabem. Pego 28 e irei dividir por 7, que é o denominador. 28 dividido por 7, 4, porque 4 vezes 7, 28. 28 para chegar a 28, restam 0. Então, vamos lá. Eu pego o numerador, que é 3, e multiplico pelo resultado dessa divisão, que é 4. 3 vezes 4, 12. Então, 3/7 de 28 é igual a 12. 2/8 de 24. Eu pego 24, divido pelo denominador, que é 8, né? Depois, quando tiver o resultado, eu irei multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. 24 dividido por 8 é igual a 3. Porque 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, 0. Pego o numerador, que é 2, e multiplico pelo quociente da divisão, que é 3. 2 vezes 3, 6. Então, 2/8 de 24 é igual a 6. E é isso aí, crianças. Hoje eu vou ficar por aqui. Até a próxima aula. Beijão para vocês. Um abraço bem apertado. Fiquem na paz. Tchau!